E agora a saúde, Ministério da Saúde dá mais um passo importante visando a melhor qualidade de vida da população. Confira por quê. O café da manhã deste professor é sempre bem acompanhado. Ele aproveita a primeira refeição do dia para fazer o que mais gosta, ler. Com isso, o pão com manteiga e o café com leite são devorados sem que ele perceba. Comparando com os outros, quando eu almoço com pessoas, eu tendo a terminar antes. Às vezes você não desfruta do sabor da comida por estar entretido com outra atividade. Um estudo da Associação de Cardiologia dos Estados Unidos concluiu que comer com pressa pode fazer mal à saúde. Quando ingerimos alimentos muito rápido, não damos ao cérebro tempo suficiente para que ele perceba que estamos satisfeitos. E com isso, a gente acaba comendo mais do que deveria. Para se ter uma vida saudável, médicos recomendam que a alimentação seja feita de forma calma, saboreando lentamente cada mordida e sem distrações. Comer em velocidade acelerada pode aumentar os riscos da chamada síndrome metabólica, que é causada por diversos fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Essa rapidez da ingesta do alimento aumenta o quê? O risco de obesidade, né? Consequentemente, vai aumentar o risco da síndrome metabólica. E a gente já sabe que a síndrome metabólica aumenta o risco de diabetes, de infarto, de todos esses fatores cardiovasculares. Para se alimentar de forma saudável, os médicos recomendam mastigar bem o alimento antes de engolir, se concentrar no alimento e deixar de lado distrações como o celular, o livro e a TV. Você realmente é o que você come, uma alimentação saudável vai deixar você um indivíduo saudável, obrigatoriamente também junto com a atividade física. E o risco é tão prejudicial, é tão grande, que realmente não compensa. O Ministério da Saúde está preparando uma mega campanha para levar esse tipo de informação à população. Afinal de contas, não é apenas a alimentação saudável, mas também como se alimentar, como ingerir os alimentos. Bem, a famosa taxa de bombeiros realmente está extinta? Acabou? Por 6 votos a 4 do ano passado, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando inconstitucional a cobrança da taxa de combate a sinistros. Volto a dizer, a famosa taxa dos bombeiros. Para comentar o assunto, convidamos o doutor Alexandre Alves Vieira, advogado presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Marília. Doutor Alexandre, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Zé Henrique, é um prazer estar aqui conversando com você. Bem, taxa de bombeiros, realmente é passado? Em Marília, sim. Desde novembro, existe uma lei em Marília que revogou a lei anterior, transformando o Código Tributário do município de Marília e deixando de cobrar a taxa de bombeiros na nossa cidade. Bem, e com relação a quem não pagou do ano passado, muita pergunta nesse sentido, quem não pagou a taxa de bombeiro no ano passado, ainda poderá ser cobrado pela Prefeitura? Veja uma coisa, Zé Henrique, essa lei que revogou os artigos do Código Tributário do município de Marília, que tratam da taxa de bombeiro, ela simplesmente se referiu às cobranças futuras. Ela não disciplinou como as coisas aconteceriam a respeito da cobrança relativa aos anos anteriores, né? Nem previu o cancelamento dessas dívidas já constituídas, que a gente chama de remissão. Portanto, em tese, a Prefeitura poderia cobrar a taxa de bombeiro dos anos anteriores, 2017, 2016 e assim por diante. E em acontecendo isso, a pessoa que se sentir lesada deve procurar o seu advogado e buscar a sua proteção perante o Poder Judiciário. Como advogado tributarista, sua opinião sobre essa cobrança, a famosa taxa dos bombeiros em todo o país? Veja uma coisa, Zé Henrique, a taxa dos bombeiros, ela repete um problema que aconteceu com inúmeras outras taxas, a própria taxa de iluminação pública, a taxa de limpeza pública. O que acontece é que esse tipo de tributo, a taxa, para que ele seja cobrado, ele tem que ser decorrente de um serviço público
que seja, ao mesmo tempo, específico e divisível. O que isso significa? Ele tem que ser específico no sentido de permitir a identificação dos usuários. Não pode ser um serviço prestado genericamente à população. Então, essa taxa de bombeiros, ela decorre de um serviço que não é específico. Deveria ser também um serviço divisível, que permitisse a identificação do valor para cada usuário, ou mesmo do custo desse serviço para cada usuário. E, da mesma forma, a taxa de bombeiros não apresenta essa característica. Por isso, aliás, esse foi um dos motivos que levou o Supremo Tribunal Federal a julgar inconstitucional a taxa de combate a incêndios de São Paulo, né? Lá tem uma outra terminologia, mas as características são as mesmas. Além desse problema da ausência de especificidade e de divisibilidade, existe uma outra questão. A gente está tratando aqui de serviços ligados à defesa civil. É o que o Corpo de Bombeiros faz e faz muito bem. E defesa civil faz parte da segurança pública. Segundo a Constituição Federal, artigo 144, segurança pública é um assunto de responsabilidade dos Estados-membros, ou seja, do Estado de São Paulo. E por isso, os municípios não seriam competentes para cobrar a taxa de bombeiros. Também com base nesse raciocínio, a taxa foi julgada inconstitucional. Então, mais um ponto foi levantado pelos ministros do Supremo, eu já ia me esquecendo dele, a questão da base de cálculo. O parâmetro lá em São Paulo usado para a cobrança da taxa foi o valor do metro quadrado do imóvel. E a Constituição também é clara a dizer que as taxas não podem ter bases de cálculo que sejam usadas para cálculo de impostos, que é uma outra modalidade tributária. Então, por força desses três motivos, a taxa de controle de incêndios de São Paulo, do município de São Paulo, foi julgada inconstitucional, e isso acaba repercutindo em todos os outros municípios do Brasil. Uma reclamação dos comandantes de grupamentos de bombeiros por todo o interior, de que o Estado não dá para cada município e sua microrregião uma retaguarda estrutural para combates a incêndios. E daí a importância dessa taxa que vinha sendo cobrada e o dinheiro aplicado, segundo os grupamentos, para essa finalidade. Sua opinião, doutora? De fato, a ausência de recursos, ela deve trazer bastante repercussão para o grupamento de bombeiros. Mas o fato de haver a necessidade de recursos financeiros não pode levar os municípios a driblar as normas constitucionais, cobrando um tributo de maneira indevida, de maneira em desconformidade com o texto constitucional. Tributariamente, cada município pode criar uma taxa em nível municipal com a mesma característica e finalidade? O poder de tributar, que significa a instituição de tributos, ele é concedido à União quanto aos tributos federais, aos estados quanto aos tributos estaduais e aos municípios quanto aos tributos municipais. Em cada uma dessas esferas de poder, deve haver legislação específica instituindo os seus tributos. No caso da taxa, a taxa é um tributo que pode ser tanto cobrado pela União, como pelo Estado e também pelo município. No entanto, para que cada um deles cobre a taxa, é necessário que eles prestem ou sejam responsáveis pela prestação do serviço público que justifica a taxa. Então, nesse caso, o serviço público que eventualmente justificaria a taxa seria um serviço de competência do Estado. E os municípios não teriam competência constitucional para tanto. Mas, se porventura eles editarem leis, e não é raro que os poderes legislativos editem leis contrárias à Constituição, sobretudo em matéria tributária, se isso acontecer, esse assunto deverá ser levado ao Poder Judiciário para que lá a inconstitucionalidade seja reconhecida a tempo. Taxa de bombeiros. Mais algum destaque, doutor Alexandre? Não, a única coisa que eu gostaria de destacar é que esse recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, ele tem o efeito de repercussão geral. Significa que aquela decisão
proferida naquele caso específico, relativa à taxa de São Paulo especificamente, ela produz efeitos em relação a todos os outros assuntos. Quero dizer, produz efeitos em todo o território nacional. Acontece que o efeito da repercussão geral vincula exclusivamente os membros do Poder Judiciário. O Judiciário, ao decidir, ele deve acolher a determinação, ou melhor, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ao juiz de primeira instância, não veria a alternativa de driblar a decisão proferida com repercussão geral. Nos tribunais de justiça, também não. Mas não há uma vinculação específica para o órgão público. O órgão público poderia, eventualmente, continuar cobrando. É lógico que a cobrança seria inconstitucional. E, nesse caso, inevitavelmente, para que fosse reconhecida ou que seja reconhecida a inconstitucionalidade, a pessoa deveria buscar o Poder Judiciário por meio do seu representante, do seu advogado, enfim. Bem, mais uma vez frisando para deixar bem claro, quem não pagou a taxa de bombeiros no ano passado aqui em Marília, qual deve ser então o procedimento, doutor? A sugestão é que se aguarde uma eventual cobrança, porque não se sabe ao certo como a Prefeitura de Marília vai agir em relação aos períodos passados. O que eu falei no início é que a lei que foi revogada, que permitia a cobrança dessa taxa, ela produz efeitos a rigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Mas como existe uma decisão do Supremo com repercussão geral, e essa mesma decisão foi que motivou o legislativo local a revogar o dispositivo do Código Tributário que permitia a cobrança da taxa, eu não ficaria surpreso se a Prefeitura resolvesse praticar remissão quanto aos débitos passados. Se porventura a pessoa sofrer a cobrança efetivamente, tiver uma ação de execução fiscal, tiver sob ameaça de uma penhora ou coisa do tipo, aí não resta outra coisa senão buscar um advogado para discutir essa cobrança que foi realizada concretamente pela Prefeitura. Mas eu sugeriria aguardar como será o procedimento da Prefeitura de Marília. Muito bem. Obrigado ao doutor Alexandre Alves Vieira, advogado presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Marília. E é uma realidade, o Brasil é um potencial turístico e essa arrecadação tem crescido cada vez mais. O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o E-Visa, o programa de visto de visita por meio eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte, em poucos dias recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande. Então, eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mais pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente.
importante. O potencial turístico tem que ser explorado mesmo e não apenas as belezas. Temos também o turismo comercial e é aí que Marília entra também, como não, com o seu potencial. É importante isso. Destaques do momento: preço de material escolar tem variação de até 260%. Vendas de material de construção caíram 6% no ano que passou. É claro, depende do comportamento da construção civil. Justiça decreta prisão preventiva do empresário suspeito de provocar acidente na rodovia dos Imigrantes ao praticar um racha. Ele bateu na traseira de uma EcoSport e matou 2 mulheres. Daqui a pouco você confere. Febre amarela, a preocupação da população de todo o estado. Vamos falar sobre o tema. E últimas informações sobre o bárbaro crime na Zona Norte. A professora que foi assassinada pelo namorado a facadas.